Fala galera dos nonos anos de São Vicente. Nessa videoaula de hoje, nós estaremos vendo a desigualdade social da Europa, da Ásia e da Oceania. Nessa primeira tela, vocês podem ver aí a geografia da Europa, né, os limites geográficos. Então, vocês conseguem observar, né, toda a estrutura geográfica, a estrutura da geografia física no continente europeu. Nós estaremos vendo isso nas próximas videoaulas, para que vocês possam aí ter um conhecimento melhor, né, da geografia física do continente europeu e a sua estrutura populacional. Como hoje nós vamos estar fazendo um panorama, né, da população do continente europeu, a gente vai conter o seguinte, que o continente europeu ele é composto por 50 países e 8 territórios. E esses territórios foram muitas vezes alterados ao longo aí das conquistas, né, dos impérios ao longo dos séculos. Então isso faz com que o continente tenha uma quantidade muito grande de países dentro de um espaço, de um espaço físico, de uma estrutura geográfica muito pequena. O território europeu ele é um pouco maior do que o território brasileiro, né? Porém contempla uma quantidade muito grande de países, de línguas, culturas, religiões. Então, é um continente que tende a ter conflitos devido à proximidade, né? Devido aos limites geográficos desses países serem muito próximos, serem muito restritos. Né? A população desse continente europeu ela é estimada aí em pouco mais de 700 milhões de habitantes. O continente europeu ele possui os melhores indicadores socioeconômicos do planeta, tem uma elevada arrecadação e concentração de renda, então faz com que países da Europa, né, se tornem objeto de desejo de milhares de imigrantes. Atualmente o continente tem vivenciado a migração de uma enorme população que foge de situações de risco dos países do Oriente Médio e da África, né, que são áreas muito próximas do continente europeu. A Europa ainda ela conta com uma economia muito moderna, ela já atingiu a terceira revolução industrial, então em muitas regiões como França, Alemanha, Reino Unido, norte da Itália e Países Baixos, são áreas extremamente industrializadas e com uma indústria moderna. O ponto fraco do continente europeu é o rápido envelhecimento da sua população. Em praticamente todos os países europeus, alguns mais, outros menos, a população nativa ou nacional ela decresce, né? Então, ao invés de crescer, significa o quê? Que morre mais pessoas do que nasce, né? Ao longo do tempo, ao longo do ano, quando essa contabilidade ela é feita. Outro fator complicado, né, do envelhecimento da população europeia é que ela vem sendo aí contrabalanceada pela população, né, maciça de imigrantes oriundos, né, do norte da África, do Oriente Médio, particularmente da Turquia e de outras regiões do globo, mas isso vem provocando alguns problemas sérios. Primeiramente, a taxa de natalidade desses imigrantes é superior à dos nativos. E eles trazem contigo a cultura, a questão da religião, que são muito diferentes dos países europeus. O fato, né, da taxa de nascimento dos estrangeiros, dos imigrantes dos países pobres, serem mais elevadas, faz com que tenha no continente europeu, né, uma progressiva estrangeirização, né, em vários países. Então, significa o quê? Em alguns territórios europeus, a população dos imigrantes são maiores do que a população dos nativos. Isso acontece muito na França, na Bélgica, na Alemanha. Em muitas cidades desses países, né, ou bairros, os imigrantes já são a maioria da população. E em muitos casos eles mantêm a sua língua, né, do seu país de origem. Muitas vezes eles não conseguem fazer com que os seus filhos frequentem a escola para aprender o idioma de origem, então você faz com que crie guetos, né, desses imigrantes, onde esses hábitos, esses costumes, a religião, ela se torna muito forte. Principalmente que hábitos e os costumes desses imigrantes são muitas vezes diferentes e até contraditórios em relação à questão cultural e religiosa dos europeus. Então isso causa choque, racismo, a xenofobia, né, que é a aversão ao estrangeiro. Então gera aí
conflitos, né? Guerras, choques étnicos. Então, isso são situações hoje muito graves dentro do continente europeu. Temos agora aí o continente asiático, que vocês estão vendo na tela, também tem aí, a gente vai discutir a estrutura, né, física da Ásia, as organizações populacionais, né, do continente asiático, do continente da Ásia, de uma forma mais particular, mais aprofundada, né? Então nós estamos falando do continente, né, do maior continente do planeta e também do mais populoso, né? O continente asiático, ele contempla aí mais de 4 bilhões de habitantes. Só a China e a Índia contempla-se 2 bilhões e meio de habitantes. Então, é uma população muito grande dentro do continente asiático, o que causa aí, né, sérios problemas, sérias desigualdades sociais. Então, você tem áreas da Ásia muito desenvolvidas, como é o caso, né, da Coreia do Sul e o Japão, né, são países desenvolvidos que apresentam qualidade de vida muito boa, IDH elevado, renda per capita elevada com relações a outros países. Tem países extremamente pobres, como é o caso do Nepal e de Bangladesh, né, então são situações aí muito extremas. Existe essa grande disparidade, né, na vida das populações asiáticas. Então, você tem essas desigualdades socioeconômicas entre os países, contradições. Então, você tem áreas onde a expectativa de vida é elevada, a outra onde a expectativa de vida é baixíssima, aonde a renda per capita de uma região é elevada, de outra é baixíssima. Então, você tem aí um contraponto, né, de áreas desenvolvidas, onde a qualidade de vida é boa, e outras onde a qualidade de vida é muito baixa. As principais religiões, né, professadas na Ásia, temos o budismo no extremo oriente, o hinduísmo na Índia, o islamismo no Oriente Médio, né? Então, essas religiões, principalmente o hinduísmo e o islamismo, são religiões complexas nessas questões de liberdades sociais. Então, o hinduísmo tem um sistema de casta, o islamismo usa o Alcorão aí para inibir essa liberdade social. Então, são problemas graves que acontecem dentro do continente asiático. Temos o continente da Austrália, ou da Oceania, né, porque um se confunde com o outro, essa que é a verdade. Basicamente, a Oceania, ela se resume na Austrália, até pelo tamanho do mapa aí, vocês estão olhando, vocês estão conseguindo visualizar que, basicamente, o continente da Oceania se resume no país da Austrália. A gente divide, né, a gente classifica a Oceania como Melanésia, Micronésia e Polinésia. Então, você tem a Melanésia, que é um conjunto de ilhas, né, que fica aí próximo da Austrália. Temos a Micronésia, né, que é um pequeno estado independente do Pacífico Sul, e a Polinésia, que compreende o conjunto de ilhas mais distante. O nome Melanésia, né, a cor da pele dos habitantes da região serviu como inspiração para o nome, né? Melanésia vem de melanina. A palavra vem do grego melos, né, que significa negro, e nesoi, que significa ilhas. Então, chamados de ilhas negras. Então, nós classificamos de 3 formas: Melanésia, Micronésia e Polinésia. A população da Oceania, ela é pouco povoada, né? Tem uma densidade aí de 5 habitantes por quilômetros quadrados, então é muito pouco. A sua população estima-se em 36 milhões de habitantes. A maior parte vive na Austrália, quer dizer, as aglomerações urbanas se dá na cidade de Melbourne, Sydney, Adelaide e Brisbane, né? Então, assim, basicamente, 80% da população se concentra aí nessas regiões. Os países mais populosos, né, na Oceania, Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Então, esses 3 países contemplam-se 92% da população, né? Os 8% restante, eles estão distribuídos aí, né, nas inúmeras ilhas que tem a Oceania. Temos também a questão da qualidade de vida. Então, praticamente na Austrália a população ela é urbana, na Nova Zelândia, porém em Papua Nova Guiné
Basicamente, a população é rural, só 12%, né, da população de Papua Nova Guiné são urbanos. A região da Austrália, você tem aí grandes vazios demográficos, né? As áreas de deserto são vazios demográficos, então isso também gera aí, né, problemas. Temos a questão dos aborígenes, né, que eram os povos nativos que viviam. Então, quando os ingleses, no século XVIII, entre século XVIII e século XIX, que eles colonizaram a Oceania, juntamente, né, com a chegada de imigrantes da Europa, resultou aí em conflitos muito grandes. Os aborígenes eles foram praticamente dizimados, a mesma coisa que aconteceu aqui na América Latina, levaram doenças também para a região da Oceania, e hoje, basicamente, só 3% da população australiana é considerada, né, aborígenes, né, são os nativos. A imensa desigualdade, né, social também, ela pode ser aí comparada até com os dados estatísticos. Então você tem a Austrália e a Nova Zelândia que apresenta índice de desenvolvimento humano muito alto, que é o IDH, renda per capita elevada, e de contrapartida você tem outras regiões onde o IDH é baixo, o índice de desenvolvimento é péssimo, a renda per capita é baixíssima. Então você faz uma comparação, a renda per capita né, de um australiano está em torno aí de 44 mil dólares ano. A renda per capita de um cidadão de Papua Nova Guiné é $1.000. Então existe uma diferença, uma disparidade social muito grande dentro desse contexto aí, né, social que existe no continente da Oceania. A Austrália, ela apresenta uma excelente qualidade de vida, existe muito investimento em educação, né, em questões sociais dentro do país. De contrapartida, você tem outros que vivem aí numa miséria extrema. Então, essa videoaula de hoje, para que vocês tenham aí um panorama, né, das questões das desigualdades sociais do continente, tem a bibliografia para vocês se aprofundarem. Também vocês podem acessar o blog e desenvolver as atividades sobre essa videoaula de hoje, e até a próxima.